Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada de perto em uma coisa que com certeza chama a atenção de quem acompanha o mercado. Um trader que diz ter transformado US$ 10.000 em mais de 66 mil. E isso em só 6 meses. Mas muito além dos números, o que vamos desconstruir aqui é a história que esses números contam. Como uma performance dessas é apresentada e, mais importante, como ela é vendida. E o número que salta aos olhos é esse aí, mais de 360% de retorno. É aquele tipo de resultado com que muita gente sonha, mas que pouquíssima gente alcança. A grande questão aqui não é só se é real, mas como essa narrativa de sucesso é construída. Vamos investigar. E o detalhe que faz toda a diferença é o tempo. Tudo isso em apenas 6 meses. É só a gente pensar. Começar com US$ 10.000 e, em meio ano, ver esse valor pular para mais de 66 mil. É uma aceleração de capital, assim, impressionante. E é por isso mesmo que a gente precisa olhar mais de perto. Mas, como a gente sabe, um número sozinho não conta a história toda. Qual foi a jornada por trás desse resultado? Quais foram os altos e baixos? É exatamente isso que a gente vai descobrir agora, começando pelos dados mais diretos. Então, vamos começar pelo começo, certo? A alegação principal. Quais são os números exatos que foram apresentados para justificar essa performance que, vamos combinar, é extraordinária? É o que a gente vê em seguida. Bom, e aqui a gente tem os números, preto no branco. 6 meses de operação. Começou com US$ 10.000, terminou com mais de 66 mil. Isso dá um lucro líquido de mais de 36 mil dólares, que nos leva àquele número mágico de 360% de retorno. À primeira vista, são números que falam por si só. Ok. Agora vamos entrar um pouco mais na parte técnica da coisa. Um resultado desses não aparece do nada. Quais são as métricas que supostamente sustentam essa performance? Como é que essa engrenagem funciona por trás dos panos? E a primeira métrica que aparece é a famosa taxa de acerto, ou win rates, como se fala por aí. Ela é super conhecida por um bom motivo. Ela diz, de um jeito bem simples, qual a porcentagem de operações que fecharam no lucro. É um indicador direto da consistência de um trader. E a taxa de acerto declarada é de quase 90%. Para colocar isso em perspectiva, de 57 operações feitas, só 6 deram prejuízo. É um número extremamente alto. É o tipo de número que faz qualquer trader mais experiente, arquear a sobrancelha. Depois vem o tal do fator de lucro. Dá para pensar nisso como se fosse uma balança. De um lado, todo o dinheiro que se ganhou, do outro, todo o dinheiro que se perdeu. Se o fator de lucro for maior que 1, significa que a balança está pesando para o lado dos ganhos. E quanto maior, melhor. E nesse caso aqui, o fator de lucro foi de 2,17. Tá, mas o que isso quer dizer na prática? Que para cada $1 que foi perdido em uma operação, o sistema conseguiu gerar $2,17 de lucro em outras. É uma vantagem matemática bem forte, que mostra que os ganhos foram bem maiores que as perdas. Beleza, os números gerais são incríveis, mas e o caminho para chegar lá? Foi uma linha reta para cima? A gente sabe que quase nunca é. Agora vamos ver como foi a montanha-russa emocional e financeira desses 6 meses. E essa linha do tempo aqui, olha, talvez seja a parte mais reveladora de tudo. A gente vê um bom começo em junho, mas julho foi um balde de água fria, uma queda de 13,5%. A conta chegou a ficar abaixo do valor inicial. Dá para imaginar a pressão psicológica nesse momento. Mas aí, a recuperação em agosto é espetacular, com quase 100% de ganho, mudando o jogo completamente. E o mais curioso, ou melhor, o mais inteligente, é que esse mês negativo não é escondido. Pelo contrário, ele é usado a favor da narrativa. A citação, julho foi negativo, isso é normal, transforma uma fraqueza em um ponto de força. A mensagem é muito clara. Olha, eu sou real, eu passo por dificuldades, mas o meu método funciona. É uma jogada de mestre. E para reforçar essa ideia de sou um trader real, vem esse número aqui, o drawdown máximo de quase 22%. Essa foi a maior queda que a conta teve de um pico de lucro até o fundo do poço seguinte. É um número que mostra que, para buscar um lucro tão grande, foi preciso aguentar perdas bem desconfortáveis no caminho. Então, ok. Com os números de performance na mesa e essa história da jornada realista bem contada, o tom da apresentação começa a mudar. O foco deixa de ser só mostrar o resultado e passa a ser usar esse resultado para construir um argumento de credibilidade. E como a gente vai ver, essa credibilidade tem um objetivo bem claro. Para criar essa conexão, essa confiança, o documento joga uma carta que parece muito forte, a da transparência.
São fornecidos detalhes como o número da conta e o nome da corretora. A intenção aqui é óbvia, passar a impressão de que tudo pode ser verificado. É uma forma de dizer, pode conferir, não tenho nada a esconder. E essa comparação aqui? Essa é a cereja do bolo da estratégia. De um lado, o estereótipo do guru de internet, com carrão alugado e promessa de vida fácil. Do outro, o autor se coloca como o oposto completo. Ele mostra extrato, admite o drawdown, as perdas e apresenta um lucro concreto. A mensagem é simples, mas muito poderosa. De um lado, a fantasia. Do outro, a suposta realidade. Aí a gente se pergunta, né? Para que todo esse trabalho de construir essa imagem de transparência? Por que mostrar as perdas, os detalhes da conta? A resposta revela o verdadeiro objetivo por trás de toda essa apresentação. E a resposta está aqui. O grand finale. Toda aquela construção de credibilidade, toda aquela história, tudo isso deságua aqui, nessa tabela. Ela basicamente transforma o curso que está sendo vendido de uma despesa em um investimento com retorno. A performance de 360% é a prova final de que o investimento se pagaria em menos de um mês. É um fechamento perfeito para um argumento de vendas. Só que a pessoa por trás disso sabe que, mesmo depois de tudo isso, sempre fica aquela pulga atrás da orelha. Então, a parte final da apresentação é uma tentativa de se antecipar ao ceticismo, respondendo as perguntas mais difíceis antes mesmo que elas sejam feitas. E a primeira pergunta que ele mesmo levanta é a mais óbvia de todas. Essa taxa de acerto de quase 90% é algo que um aluno pode replicar com facilidade? É uma pergunta fundamental. E a resposta é surpreendentemente direta: não. O autor deixa claro que esse resultado é fruto de anos de experiência. E de forma muito esperta, ele já gerencia as expectativas, dizendo que o primeiro ano do aluno é sobre aprender a não perder. É uma resposta que, ironicamente, soa mais honesta e acaba aumentando a credibilidade. Aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Aquela que todo mundo faz para um trader de sucesso que resolve dar aulas. Se os ganhos operando são tão bons, para que ter o trabalho de vender um curso? E a resposta não é uma só, é um combo de justificativas. O prazer de ensinar, a diversificação de renda, combater a solidão do trabalho de trader, cobrir os custos do negócio, enfim, é uma resposta bem completa que tenta fechar todas as pontas e neutralizar qualquer desconfiança. E tudo isso nos traz para uma reflexão final. Esse caso todo mostra que no marketing do mercado financeiro, a performance não é só um resultado, é o próprio produto. A linha entre o dado bruto e a história que se conta com ele é muito, muito tênue. E a habilidade de contar essa história, no fim das contas, pode ser tão lucrativa quanto a própria habilidade de operar. Fica aí a reflexão.